Programa Equilíbrio. Um oferecimento. Neste Dia dos Namorados, o Boticário tem os melhores presentes para quem você ama. O Boticário, acredite na beleza. Colégio C, o seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico. Olá, começa agora Equilíbrio, seu programa sobre qualidade de vida, bem-estar, saúde. Essa semana a gente vai falar sobre transtornos alimentares. Aqui no estúdio a gente recebe a psicóloga Vanessa Ponstnikoff para analisar melhor esse assunto conosco. Também nós temos no Ponto de Equilíbrio o personal Henrique Schultz, que vai bater um papo com a gente. Ainda, nosso personagem da semana é o Danilo Garcia, ele que é preparador físico e é um exemplo de superação. E claro, tem a Mariane Nagy trazendo mais uma receita excepcional lá do Spa São Pedro. Fica aí, porque o Equilíbrio só está começando. A gente abre o programa com o Ponto de Equilíbrio. Hoje, o personal Henrique Schultz fala sobre os benefícios da prática da corrida na esteira. Acompanhe. Bom, hoje vamos falar das vantagens em correr em esteira. As vantagens podem ser muitas, principalmente para quem quer começar a correr. É uma facilidade muito grande em desenvolver a corrida na esteira. Para quem está vindo de lesão, pode ser um bom começo, também um bom início. Para quem vem de uma dieta, quem está em sobrepeso, é uma boa também. Vai ficar muito mais fácil o treinamento acontecer. Aí na esteira a gente existe uma facilidade maior em controle de velocidade, em treinos de tiro e até inclinação, dependendo de algumas esteiras, né? Você pode fazer o treino de inclinação tranquilamente também. Sempre você deverá ter acompanhamento de um profissional da área de educação física, um personal trainer que vai te orientar. Porque a esteira é muito fácil de você também ter o equilíbrio e tal, mas é só no começo, depois você se adapta. E nesse mesmo sentido é muito fácil de ter a correção da postura também, em relação ao treinamento em rua, entendeu? Você pode ter o personal do lado, ele vai corrigir, ele vai achar a sua velocidade ideal e a sua postura ideal de corrida, correção de braços, correção de pernas, de pisada ao cair no solo, a saída dos pés. Tudo isso é bem mais fácil do que uma orientação na rua. Na esteira você provavelmente vai estar numa academia, você pode ter uma TV, você pode ter uma hidratação muito fácil com o squeeze do lado, você tem o clima mais amenizado, o ar-condicionado, um lugar mais arejado, com ventilador. Então, para quem quer começar, com certeza o treino de corrida, a esteira é uma ótima opção. Sempre lembrando que deve procurar um personal, um professor de educação física que oriente nesse treinamento. Como falou aí o Schultz, os benefícios de treinar na esteira são inúmeros. Eu sei que você treina tanto na esteira quanto na rua. Tá correndo, Walter? Tô correndo, exato. Mas a gente pode acompanhar aí que os benefícios da esteira são muitos, né? Velocidade controlada, a questão do amortecimento, que são equipamentos com a tecnologia super avançada. Enfim, acho que a pessoa tem que encontrar aquilo que melhor se adapta à sua necessidade e à sua condição física, né? É isso aí. Fica a dica para você então. Agora vamos com o nosso personagem desta semana. Ele é um exemplo de superação. Veja só que história fantástica do Danilo Garcia. Contou pra gente, ele que é educador físico, que a gente acompanha agora. Eu sou formado em educação física em 2006. Desde então eu atuo na área fitness como professor de sala de aula, como personal trainer. E em 2008 eu sofri um acidente numa confraternização de uma das academias que eu trabalhava, que eu fui virar um salto mortal numa quadra de futebol de sabão. E quando eu virei esse salto mortal eu escorreguei, caí de cabeça e todo o peso do meu corpo parou no meu pescoço. Quebrei o pescoço. No mesmo instante que eu caí,
eu perdi todos os movimentos do meu corpo. Eu não conseguia me movimentar, então eu falei pro pessoal que estava se divertindo, eu falei, pessoal, me machuquei. E logo veio um amigo meu do meu lado e perguntou o que aconteceu. Eu falei, eu caí de cabeça e eu acho que eu fiquei tetraplégico na hora. Pelo conhecimento do corpo humano, de anatomia que a gente tem, né? E ele me liscou minha perna e eu não tive nenhuma resposta, então ele também percebeu. Quando ele viu a gravidade, ele chamou o resgate. O resgate chegou e fui levado ao hospital. No dia seguinte eu fiz a cirurgia no pescoço, foi detectado mesmo que eu havia lesionado a 4ª e a 5ª vértebra cervical. Fiz a cirurgia, diagnóstico médico de lesão medular completa, diagnóstico que não há movimento algum do pescoço para baixo. Foi com esse diagnóstico que eu saí do hospital, de nenhum movimento. E foi assim que eu saí mesmo, eu não tinha movimento algum do pescoço para baixo. Eu ficava numa cama, o médico falou também que dificilmente eu ficaria sentado numa cadeira pela dificuldade respiratória. Só que eu nunca me prendia a diagnósticos, eu nunca me prendia ao... Acho que nada limita a gente, o que limita a gente é a nossa mente. E eu acredito muito em Deus também. Então eu comecei a buscar coisas, eu e meu irmão, nós começamos a buscar coisas diferentes para que eu ganhasse mobilidade. A mobilidade ela não veio de um dia para o outro, ela foi acontecendo aos poucos. Um dia eu estava deitado no leito, porque eu ficava deitado em leito, né, pelo meu estado. E eu falei, Deus, me dá um sinal se vou ter movimento algum ou não. Isso era de manhã e de repente eu consegui movimentar o braço. Esse foi o primeiro sinal que eu falei, não, eu tenho que continuar lutando. E continuei minha luta, continuei minha batalha, fiz fisioterapia desde o início. Algumas pessoas falavam que era desnecessário alguns movimentos que eu fazia. A fisioterapia é necessária a todas as pessoas que sofrem qualquer acidente. Mas alguns movimentos eu fazia além do que era necessário para o meu quadro. E assim eu fui seguindo, fui buscando coisas fora do país para melhorar e eu descobri uma metodologia que era para recuperação de lesão medular mesmo, era específico que tinha nos Estados Unidos. E comecei a fazer campanhas para levantar fundos para conseguir ir lá, porque o custo era muito alto. E nesse meio tempo de campanhas, de festas, eventos que eu fazia, surgiu uma franquia do Centro de Reabilitação dos Estados Unidos aqui no Brasil, em São Paulo. Então poupou essa viagem que eu precisaria fazer aos Estados Unidos e eu comecei a fazer o tratamento em São Paulo. E esse tratamento foi assim um day one, pode-se dizer, porque foi um boom muito grande de movimento, de mobilidade para mim. Eu conheci muitas pessoas iguais a mim, que sofreram lesão medular. A superação de cada um deles também me ajudou a me motivar a seguir em frente. E eu fiquei muito focado em terapias. Até que um dia eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu sou jovem, eu preciso trabalhar, minha cabeça funciona, não preciso ficar parado. Só que eu nunca imaginava que eu fosse ser um educador físico novamente, porque educador físico remete a movimento do corpo. Um educador físico sem movimentar o corpo, logo não tem capacidade de exercer sua função. Então eu fui trabalhar no Senac como administrativo. Ficava o dia todo na frente de um computador, algo que me incomoda muito, não é a minha cara, eu não consigo fazer isso, não gosto, não me identifico. Então eu optei por sair. E as coisas são preparadas de forma incrível, né? Porque logo após eu sair, apareceu a Cecília na minha vida, que me pediu para treiná-la pelo fato de ela já não ter mais muita mobilidade, ela tem alguns problemas de hérnia de disco, cervical, torácica e lombar, desgaste nos joelhos, bursite no ombro, bastante coisa. Então foi um desafio grande para mim. Hoje eu tenho média de 14 alunos, muito satisfeitos com o meu trabalho, graças a Deus. Minha modalidade é treinamento funcional. Eu acredito que eu consigo passar muito bem o que eu quero que eles façam. Eu organizo muito bem o treino deles para que eles evoluam e atinjam o objetivo deles. Sou palestrante, eu dou palestras motivacionais em empresas, universidades. E o meu trabalho é esse. Estou muito feliz com o que eu faço.
Gosto muito, tenho muito prazer em fazer o que eu faço. É isso, Fernanda. Você vê que história maravilhosa do Danilo Garcia, né? Que exemplo de superação mesmo, né? Um drama que ele acabou vivendo e encontrou energia. Hoje trabalha com atividade física, ajuda as pessoas, enfim, é uma história que deixa a gente até emocionado. E agora a gente vai direto para o Spa São Pedro com a receita da Mariane Nagy. Hoje tem um flan de iogurte delicioso. Acompanhe. Olá! Hoje a nossa receita prática e saudável é um flan de iogurte com coulis de morango. Vamos precisar de um pacote de gelatina em pó sem sabor, 2 potes de iogurte natural desnatado, 6 colheres de sopa de leite em pó, 2 colheres de adoçante culinário. Para o coulis de morango, 2 xícaras de morango picado e 1 colher de adoçante culinário. Em um recipiente pequeno, misture a gelatina com a água e leve ao micro-ondas por 10 segundos até dissolver. No liquidificador, bata o iogurte, a gelatina dissolvida e o adoçante até ficar homogêneo. Distribua em forminhas e leve à geladeira por cerca de 4 horas. O coulis de morango, preparar em uma panela os ingredientes e cozinhar em fogo baixo, mexendo sempre até engrossar. Sirva gelado com o flan. Essa foi a nossa dica de hoje e semana que vem voltaremos com outras novidades. Fernanda, que delícia, hein? Eu tenho que confessar uma coisa, eu sou fã de doce, hein? Obrigado, Mariane, gostei da sua receita. Eu acho que eu e o Walter um dia temos que ir junto com a Mariane para tentar fazer aí na hora e ver se sai do jeito que ela apresenta pra gente. Eu não tenho tanta habilidade, você faz e eu vou para experimentar. É isso aí. A gente vai para um rápido intervalo, na volta nós vamos falar sobre transtornos alimentares. Aqui no estúdio a gente recebe a Vanessa Ponstnikoff para falar conosco sobre o assunto. Não saia daí, é rapidinho. Feliz Dia dos Namorados. Qual é o teu nome? Márcia, e o seu? Pedro. Imagine o que Malbec no ar pode fazer por vocês que se amam. O Boticário. Deixe a correria de lado e venha para a saúde e qualidade de vida no Spa São Pedro. Aqui a alimentação é saudável e balanceada. E você conta com 35 tipos de terapias corporais, faciais e relaxantes. Banhos, cuidados com a pele, corpo, mãos, pés e cabelos. Tudo isso em uma área verde linda e preservada. Venha emagrecer, se cuidar e relaxar. Venha para o Spa São Pedro. Estamos de volta com Equilíbrio e o programa de hoje vai falar sobre transtornos alimentares. Aqui no estúdio a gente conversa a partir de agora com a psicóloga Vanessa Ponstnikoff. Vanessa, seja bem-vinda. Obrigada. Afinal, a gente está falando do que quando a gente fala de transtornos alimentares? Transtornos alimentares, em linhas gerais, né, eles são perturbações do comportamento alimentar. Então, eles podem ir tanto do emagrecimento extremo, né, no caso da anorexia nervosa, quanto a obesidade no caso do transtorno de compulsão alimentar. Então são vários quadros, né, relacionados a esse tema que a pessoa pode desenvolver. Sempre o excesso? Na Ou verdade, a falta de? Isso. Na anorexia nervosa, a pessoa tem um medo extremo, né, com relação ao ganho de peso. Isso ela provoca várias repercussões na vida dela. Então ela para de comer, ela evita situações sociais nas quais tem comida. E aí isso gera um baixo peso, né, para a idade, para a altura, para o estilo de vida daquela pessoa. No caso da compulsão alimentar, existe um excesso, né, alimentar, a pessoa come rápido, come sozinho por vergonha, por culpa, e aí ela pode gerar o ganho de peso. No caso da bulimia nervosa, que é um outro transtorno alimentar, existe a compulsão, mas também tem algum método compensatório depois. Então a pessoa pode provocar vômitos, ela pode fazer atividade física em excesso, que é um sintoma que as pessoas não sabem muito bem, mas pode ser, ou pode usar laxantes, então é bastante grave.
Agora, Vanessa, o que gera um transtorno alimentar na pessoa? O que acaba levando ela para esse caso? São vários fatores, né? No caso da anorexia e da bulimia, são fatores mais culturais. Então, assim, nos países ocidentais isso é mais comum, que tem uma exigência muito grande com relação ao peso, ao corpo. Padrão de beleza. Isso, principalmente as mulheres, né? Que são as que mais sofrem com esse tipo de apelo. Então, tem algumas profissões também que exigem uma magreza extrema. Você falou uma coisa que me chama a atenção aí. A prática de atividade física em excesso, porque tem muita gente realmente que come bastante, né? Acha que daí fazendo atividade física em excesso vai estar compensando. Isso é um transtorno alimentar? Isso, se a gente pensar num atleta, por exemplo, né? Ele tem que treinar por bastante tempo, né? Tem que se dedicar muito a isso. Então a gente não pode dizer que isso é um transtorno alimentar. Sim. Mas uma pessoa que tem ideias de emagrecimento, ideias de beleza, né? Uma perturbação na forma como ela vê o corpo, e por isso ela faz muito exercício físico, a gente pode entender que tem um problema aí. Que é um transtorno. E tem diferença em relação a sexo, homens ou mulheres? Quem é que tem mais transtornos? No caso da anorexia e da bulimia, as mulheres são as que mais sofrem, né? No caso da compulsão alimentar, pela minha experiência, a maioria divide muito, tanto homens quanto mulheres. Agora, como é o tratamento para quem tem um transtorno alimentar? Primeiro é assim, identificar, a pessoa se assumir tem um transtorno, né? Como é feito? Todo o tratamento psicológico, tem alguma medicação? Como é que vocês entram aí? No caso da anorexia nervosa, que é o transtorno mais difícil de tratar, é mais complicado porque elas não querem ser tratadas, né? Elas não querem deixar de perder peso. Então, depende muito de qual profissional que vai receber essa pessoa, né? Se for o psicólogo, ele tem que sensibilizá-la para um tratamento. Se for um médico, da mesma forma, né? E de preferência, o tratamento tem que ser multidisciplinar, porque é um transtorno complexo, até a anorexia pode ter risco de suicídio, então precisa de uma equipe bastante treinada, né? Capacitada para tratar esse paciente. Que médicos normalmente estão envolvidos aí? Psiquiatra, endocrinologista? Psiquiatra, endocrinologista, nutricionista, né? Precisa de orientações com relação ao que comer, que horas comer, e o psicólogo para lidar com as questões emocionais. Agora, quem tem esse tipo de problema, esse problema tem cura ou a pessoa vai conviver para o resto da vida? Uma vez que apresentou isso, ela está propensa a sempre ter, digamos assim, um rebote do problema na sua vida? Tem cura, mas a gente costuma dizer que existe um transdiagnóstico, que tanto uma pessoa que foi obesa, por exemplo, na infância, ela pode desenvolver anorexia na idade adolescente ou idade adulta. Então esse tema, ele passa pela vida da pessoa por várias fases. Então ele precisa de um acompanhamento sistemático de longo prazo. Você tem um curso que você ministra que você fala um pouquinho sobre esses transtornos alimentares. Fala um pouquinho pra gente como é que funciona nesse curso aí e qual é o teu público-alvo aí. O público-alvo, né, na clínica onde eu trabalho, são pessoas com obesidade que querem perder peso. Então, na maioria, eles têm o transtorno da compulsão alimentar, né, eles perdem o controle da alimentação e por isso ganham peso, e a síndrome do comer noturno. A pessoa passa muitas horas sem comer, ela normalmente não tem fome durante o dia e ela começa a comer à noite, né? Belisca muito, então a partir das 19 horas ela passa a comer em maior quantidade. Então esses dois transtornos são os mais comuns lá nessa clínica onde eu trabalho. E aí esse curso que você ministra é focado nesse público, como é que é? Isso. Que é do curso? No curso a gente aborda técnicas cognitivas e comportamentais para perda e manutenção do peso. Então, as pessoas que têm anorexia ou bulimia nervosa não é indicado, né? É mais indicado para os outros transtornos e é para a obesidade. Muito bom, olha, Vanessa, a gente vai fazer um rápido intervalo agora e daqui a pouquinho a gente volta com mais, esclarecendo mais dúvidas aqui com você sobre esses transtornos alimentares. Fica aí, a gente volta já. Feliz Dia dos Namorados. Qual é o teu nome?
Márcia, e o seu? Pedro. Imagine o que Malbec no ar pode fazer por vocês que se amam. O Boticário. O ensino médio do Colégio Ser tem por principal objetivo levar os nossos estudantes a estar nas melhores universidades do país. O principal diferencial do Colégio Ser, acredito que seja a proximidade que os alunos têm dos seus professores. Estar com eles no intervalo de uma aula, no finalzinho da aula, nos corredores, faz parte do nosso cotidiano, e não somente nos plantões de dúvidas e nos laboratórios de redação. Já estamos de volta hoje falando sobre transtornos alimentares com a psicóloga Vanessa Ponstnikov. Vanessa, agora é a questão da obesidade. É considerada um transtorno alimentar também? Não, a gente não pode chamar a obesidade como um transtorno alimentar. É claro que nos quadros de obesidade existe o que a gente chama de overeating, né, que é o comer em excesso. E a prática de atividade física não existe, a pessoa é sedentária, mas pode aparecer nos casos de obesidade algum transtorno alimentar, como eu falei, né? O transtorno da compulsão ou a síndrome do comer noturno. É que a obesidade daí se transforma numa doença mesmo. Isso, uma doença complexa, né? Que a obesidade quer dizer excesso de gordura corporal. Agora, deixa eu só fazer uma colocação. A gente vê muitos casos na TV, em sites e tudo mais, tal, pessoas até famosas, né? Que tem aquela questão de se olhar no espelho, ela está em forma, mas ela está se achando gorda, está se achando muito magra, e isso daí é um dos efeitos desse transtorno na cabeça da pessoa, é isso? Ela faz parte do conjunto? Faz. A alteração da imagem corporal é um dos principais fatores, tanto na anorexia quanto na bulimia. Tem um transtorno que a gente pode chamar de vigorexia, que tem muito a ver com uma alteração da imagem, só que a pessoa nunca se vê forte o suficiente. Então ela vai para a academia, ela faz muito exercício físico e ela sempre acha que ela está aquém da expectativa dela. Então ela não é considerada um transtorno alimentar, mas pode causar bastante sofrimento. A pessoa dificilmente percebe quando está engordando muito ou quando emagreceu, é isso, ela sempre depende de um feedback de terceiros, é isso que acontece? Tem muitas pessoas que fogem do espelho, né, que não se olham no espelho, eu tenho vários pacientes assim, então precisa haver um retorno do autocuidado também, né, consultas médicas, atividade física de uma forma saudável, então nada que é em extremo faz bem, né. A gente mudando um pouquinho de assunto, falando de pacientes que fazem cirurgia bariátrica de redução do estômago. A maioria desses pacientes normalmente tem algum tipo de transtorno alimentar. Esses transtornos, eles são canalizados ou enfim, há uma transferência de compulsão ou não? Eu observo muito no meu dia a dia de trabalho, Fernanda, que pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica e já tinham o hábito, por exemplo, de beber álcool socialmente, eles passam a beber mais, mas por várias razões, né? Porque a absorção do álcool no organismo muda, eles sentem o efeito do álcool mais rapidamente, ele passa mais rápido, então a pessoa começa a consumir cada vez mais. Vejo também alguns casos de pacientes que começam a comprar mais, né? Que é a oniomania, um outro tipo de transtorno mental, mas não são todos, né? Então, o acompanhamento de longo prazo faz-se muito necessário nesses casos também. Mas há uma transferência de compulsão, por exemplo, que era o transtorno de comer em excesso, pode mudar, pode vir a transformar beber em excesso, jogar em excesso, gastar em excesso, você percebe isso? Isso pode acontecer, mas não são todos os casos, né? Tem muitos casos de sucesso com a cirurgia bariátrica, a gente não pode negar, né, que é um procedimento adequado, reconhecido, mas precisa ter uma avaliação muito criteriosa, né? O médico, o psicólogo, a equipe precisa avaliar muito bem a indicação. Antes da cirurgia, isso, exatamente. Porque... Vanessa, cada caso é um caso, mas o tempo de tratamento, normalmente ele é longo ou algumas pessoas conseguem em pouco tempo superar isso? Para a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é uma modalidade mais breve, a gente avalia os sintomas, né? Então, se a pessoa conseguiu conquistar algumas atitudes que ela não tinha antes, normalizou os hábitos, socialmente ela está mais adequada, ela está vivendo melhor, então a gente avalia que ela não precisa mais do tratamento.
mas vai da avaliação conjunta ali com a equipe multiprofissional ou avaliando o paciente mesmo. Na verdade, é uma avaliação que é feita para entender qual é o relacionamento que a pessoa tem com a comida, é isso? Isso. Ou de rejeição ou de excesso? Em linhas gerais é isso mesmo. Então, se tem uma perturbação, existe um sofrimento, né? Então, se tem um sofrimento, a gente precisa tratar para a pessoa viver melhor. Quais são os gatilhos, normalmente, que fazem com que essa pessoa ou essas pessoas voltem a comer em excesso ou deixar de comer, enfim, anorexia, bulimia? O hábito alimentar em geral é muito complexo, né? Na verdade, ele envolve questões familiares, envolve questões culturais, envolve o ambiente que a gente vive, que hoje é muito fácil, né? A gente tem muito acesso à comida, ao mesmo tempo tem uma cobrança muito grande em cima das mulheres em geral, né? Na maioria, por serem magras, belas, né? Esbeltas. Então a gente recebe uma série de informações do mundo que fazem com que a gente molde a nossa atitude, né? Então é muito complexo, depende de cada caso. Muito bem. Observações do dia a dia ajudam também? Sabe aquela pessoa que chega, nossa, como você tá magra? Feedback, né? A gente chama isso de feedback. Você engordou? Né? Normalmente os homens são mais terroristas, né? Fazem isso uns com os outros, tal, né? Você tá gordinho, hein, tal. Ou a mulher, né? Uma com a outra. Às vezes fala que tá mais magra. Mesmo falando que tá mais magra, a pessoa compreende, eu acho que eu engordei. Tem isso também? A pessoa chega a transformar o feedback do jeito que ela quer interpretar? Dependendo do quadro, sim, né? Em casos muito graves de distorção da imagem corporal, né, é preciso a avaliação do psiquiatra e a medicação, porque isso pode ocorrer. Tanto uma pessoa muito magra se enxergar muito acima do peso, quanto uma pessoa muito acima do peso se vê mais magra do que ela realmente é. Mas é claro que esses feedbacks aí dos amigos, às vezes, constrangem um pouco, né? Ninguém gosta muito de ouvir que engordou demais ou que emagreceu demais. Que emagrecer é gostoso. Engordou já. Tá certo. Vanessa, muito obrigada por sua participação, bastante esclarecedora. Obrigada. Vanessa, obrigado, querida. Eu que agradeço. Participe você também enviando o seu vídeo, a sua imagem, a sua aventura, atividade física. O endereço está aqui na tela. Toda terça-feira às 10h30 da noite nós temos um encontro marcado aqui pela ITV com o Equilíbrio, falando sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar. E se as pessoas perderam alguma edição, como é que elas fazem, Fernanda? Acesse a nossa página no Facebook ou o nosso canal do YouTube, o endereço aí na tela. Muito bem, semana que vem nos encontramos. Ótima semana para você, até mais. Uma ótima semana, um beijo grande e até mais. Programa Equilíbrio. Um oferecimento. Neste Dia dos Namorados, o Boticário tem os melhores presentes para quem você ama. O Boticário, acredite na beleza. Colégio C, o seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico. De braços, correção de pernas, de pisada ao cair no solo, a saída dos pés. Tudo isso é bem mais fácil do que uma orientação na rua. Na esteira você provavelmente vai estar numa academia, você pode ter uma TV, você pode ter uma hidratação muito fácil com o squeeze do lado, você tem o clima mais amenizado, o ar-condicionado, um lugar mais arejado, com ventilador. Então, para quem quer começar, com certeza o treino de corrida, a esteira é uma ótima opção. Sempre lembrando que deve procurar um personal, um professor de educação física que oriente nesse treinamento. Como falou aí o personal Henrique Schultz, que vai bater um papo com a gente. Ainda, nosso personagem da semana é o Danilo Garcia, ele que é preparador físico e é um exemplo de superação. E claro, tem a Mariane Nagy trazendo mais uma receita excepcional lá do Spa São Pedro. Fica aí, porque o Equilíbrio só está começando.
Programa Equilíbrio. Um oferecimento. Neste Dia dos Namorados, o Boticário tem os melhores presentes para quem você ama. O Boticário, acredite na beleza. Colégio C, o seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico. Olá, começa agora Equilíbrio, seu programa sobre qualidade de vida, bem-estar, saúde. Essa semana a gente vai falar sobre transtornos alimentares. Aqui no estúdio a gente recebe a psicóloga Vanessa Ponstnikoff para analisar melhor esse assunto conosco. Também nós temos no Ponto de Equilíbrio o... A gente abre o programa com o Ponto de Equilíbrio. Hoje, o personal Henrique Schultz fala sobre os benefícios da prática da corrida na esteira. Acompanhe. Bom, hoje vamos falar das vantagens em correr em esteira. As vantagens podem ser muitas, principalmente para quem quer começar a correr. É uma facilidade muito grande em desenvolver a corrida na esteira. Para quem está vindo de lesão, pode ser um bom começo também, um bom início. Para quem vem de uma dieta, quem está em sobrepeso, é uma boa também. Vai ficar muito mais fácil o treinamento acontecer. Aí na esteira a gente existe uma facilidade maior em controle de velocidade, em treinos de tiro e até inclinação, dependendo de algumas esteiras, né? Você pode fazer o treino de inclinação tranquilamente também. Sempre você deverá ter o acompanhamento de um profissional da área de educação física, um personal trainer que vai te orientar. Porque a esteira é muito fácil de você também ter o equilíbrio e tal, mas é só no começo, depois você se adapta. E nesse mesmo sentido é muito fácil de ter a correção da postura também, em relação ao treinamento em rua, entendeu? Você pode ter o personal do lado, ele vai corrigir, ele vai achar a sua velocidade ideal e a sua postura ideal de corrida, a correção